Em uma pequena vila esquecida pelo tempo, a luz do sol parecia mal ousar entrar. O céu cinzento flutuava baixo e pesado, assim como o coração de Lúcia, uma mulher com o olhar apagado que se encarcerou em sua própria casa. Esta fazia parte de um cenário que, por muitos anos, fora um lar acolhedor. Agora, suas paredes eram um eco de risos há muito silenciados, uma caixa de memórias trancafiadas e pesadas. Lúcia retirou do altar da sala um velho retrato, a única lembrança viva de sua infância, marcada por um amor que a vida se apressou em levar. Em sua face resplandecia um sorriso radiante, ao lado de uma mãe que olhava para ela com um amor incondicional. O contraste com a realidade atual era brutal. A mulher que antes iluminava seu mundo se fora durante um inverno rigoroso, e com ela a alegria de viver diminuíra para Lúcia, engolida pela solidão e pela culpa. Do lado de fora, a chuva começava a cair lentamente. Cada gota batia no telhado como se quisesse torná-la ainda mais ciente da sua dor interna. A imagem do céu cinzento se entrelaçava com a de seu coração angustiado, um lugar solene onde a esperança havia se perdido entre as sombras. Lúcia fechou os olhos e deixou as lágrimas rolarem por seu rosto, um cataclismo de emoções reprimidas. Os ecos de uma risada infantil, de namoros de juventude e festas dançantes ainda reverberavam nas paredes da casa, mas hoje eram apenas ecos que rangiam no silêncio. Ela se levantou e foi até a janela, onde podiam ser vistos os campos, outrora verdejantes, agora cobertos por um manto de cinzas, como se a tristeza se espalhasse em cada palmo de terra. Lúcia sentia que cada gota da chuva que caía era uma lembrança, um karma que a seguia e que a tornava cada vez mais enclausurada. No fundo de seu ser, uma voz sussurrava, pedindo que ela se libertasse, mas Lúcia tinha medo de abrir a porta que levaria para fora daquela solidão. Seria mais fácil deixar-se levar, permitir que a gota a levasse embora, como uma folha seca levada pela correnteza. O pensamento fez o seu coração acelerar, e o medo a imprensou ainda mais na solidão. Mas, naquele exato momento, um som inesperado cortou o silêncio opressivo da sala. Um pequeno arranhão na porta. Lúcia se virou, com o coração batendo no peito, carregada de ansiedade. Poucos visitantes se atreviam a se aproximar da casa. Era um lugar onde somente dor parecia residir. Um secar de garganta, uma respiração pesada, e Lúcia hesitou. Quem poderia ser naquele dia cinzento? O mistério daquele visitante poderia ser a centelha de esperança ou o último sopro de um lamento, e essa incerteza a fez prender a respiração. Ela deu um passo em direção ao som, a mão hesitante se estendendo para a maçaneta. Uma escolha se apresentava diante dela: permanecer na prisão de seu luto ou abrir a porta para uma vida que poderia, talvez, oferecer uma nova chance de felicidade. E assim, em meio ao barulho da chuva que caía incessantemente, o destino de Lúcia mudaria para sempre. Lúcia respirou fundo, a mão ainda pairando sobre a maçaneta, o coração batendo acelerado como se querendo escapar da prisão do passado. A chuva continuava a dançar contra os vidros, como se a natureza compadecesse da sua dor. Um estalido inesperado da porta despertou seu instinto protetor. Com um puxar lento, ela abriu a entrada, revelando a silhueta de um homem encharcado. Estava coberto por uma capa de chuva desgastada, com o cabelo desgrenhado e a expressão embargada pela confusão. Seus olhos eram de um verde penetrante, na contracorrente da característica pálida do dia. E Lúcia sentiu um estranhamento, como se, em meio aos cinzas, houvesse encontrado algo vibrante e vivo. "Desculpe-me por incomodar", disse ele com uma voz suave, ainda carregada do peso da chuva. "Sou David, meu carro quebrou ali na estrada. Poderia me ajudar?" Os primeiros impulsos de Lúcia foram os mais naturais: recuar, fechar a porta, insistir em sua solidão. Mas em vez disso, algo dentro dela acordou, uma empatia, uma lembrança do calor humano que ela tanto negava. Havia um brilho nos olhos de David que a fazia hesitar. Ele era um estranho, mas sua vulnerabilidade parecia um pedido silencioso de conexão. "Um momento", Lúcia murmurou, mantendo a porta entreaberta enquanto seu olhar avaliava a situação.
À medida que ele se aproximava, o cheiro da chuva grudada em sua roupa se misturava ao aroma da terra molhada que entrava pela porta aberta, criando uma atmosfera quase mágica naquele espaço sufocante. Além do mais, ele prosseguiu, a chuva parece não ter planos de parar tão cedo. O sorriso tímido que se formou em seus lábios era uma luzinha contra as nuvens que pareciam persistentes em seu próprio céu interior. Ela hesitou, mas, sem saber porquê, decidiu deixá-lo entrar. Entre, murmurou, abrindo a porta completamente. Dentro da casa, inevitavelmente fria, Lúcia buscou a lamparina que passou a ser um símbolo de sua própria escuridão e deixou-a acesa, apenas para iluminar um pouco os cantos sombrios de sua solidão. David, um pouco receoso, mudou a atenção para os detalhes da sala. As fotografias empoeiradas nas paredes, o silêncio pesado que pairava, tudo isso subitamente carregado de vida por sua presença. Você vive sozinha aqui? Ele perguntou, atraindo a atenção de Lúcia. Sim, ela respondeu, envergonhada. Acho que, de certa forma, é mais seguro assim. O eco de suas palavras revelava o conflito interno que a mergulhava em um mar de solidão. Ele a observou atentamente, e um pedaço de seu próprio silêncio a envolveu. A vulnerabilidade de David desarmou seus muros, e Lúcia começou a se abrir, compartilhando as memórias da casa que um dia havia sido preenchida de risos e amor. Parado em frente a ela, ele escutava como se a dor dela fosse também a sua. Não era um estranho, mas alguém que estava ali para a acolher. Lúcia sentia seu peito relaxar diante de sua presença, como se um pouco da cinza que a envolvia começasse a se dissipar. Eu costumava viver aqui com minha família, meu filho. A voz dela falhou ao mencionar o pequeno, e o olhar de David se suavizou, imbuído de compreensão e mútua empatia. Lamento por sua perda, ele disse com sinceridade. É difícil, eu também conheço a dor e senti o peso da solidão. Havia uma sinceridade em suas palavras que beliscou o coração agora exposto de Lúcia. Ele não era apenas um viajante casual, era um homem que compreendia o que era sentir-se quebrado e perdido. Ao ouvir isso, as barreiras que ela construíra por tanto tempo começaram a rachar, e a partilha de experiências começou a traçar uma linha delicada entre eles, um fio de conexão que crescia a cada palavra trocada. David falou sobre suas próprias lutas, sobre como deixou sua cidade em busca de um novo começo que não conseguia encontrar. Lúcia percebeu que, apesar de suas diferentes perdas, ambos habitavam um mundo interior de dificuldades e desilusões. Ao longo da conversa, o ambiente começou a se transformar. A lamparina, antes uma mera fonte de luz, agora parecia trazer calor, e o som da chuva que caía do lado de fora foi lentamente substituído por risos contidos e trocas de histórias. Cada palavra era um pequeno passo em direção a algo até então desconhecido. Lúcia não via mais David como um intruso, mas como um reflexo de sua própria tristeza. E a ideia de luta se transformou em algo, uma possibilidade de esperança. Enquanto a conversa fluía, um momento silencioso surgiu entre eles. Os dois olharam para a janela, observando as gotas de chuva que escorriam pelo vidro, e nesse instante, Lúcia percebeu uma fissura na sua dor, um espaço para um novo começo. Mas antes que ela pudesse se deixar levar totalmente por essa transformação, um pensamento de dúvida entrou em sua mente. E se ele fosse apenas mais um homem que aparecia, prometendo um pouco de calor antes de desaparecer para sempre? O medo a segurou, mesmo quando o desejo de se abrir para David crescia. O dilema se agigantava em seu peito, ajudar ou se proteger. E enquanto os ecos de suas memórias dançavam entre eles, uma parte profunda de Lúcia sabia que o caminho a seguir não era simples, que o dilema da conexão estava apenas começando, ao mesmo tempo em que o reconhecimento da dor do outro a fazia enfrentar sua própria tempestade interna. Como poderia um encontro tão acidental mudar o curso de sua vida? Assim, a incerteza pairou no ar, e o destino daquelas almas que se encontraram sob a chuva estava prestes a dar um passo incerto em direção ao desconhecido.
A chuva continuava a cair, batendo suavemente em ritmo constante contra o telhado da pequena casa, como um canto de ninar para as almas cansadas que ali se encontravam. David e Lúcia estavam imersos em suas memórias, mas a aparente leveza da conversa logo cedeu lugar a um clima denso, quase palpável, que tomou conta do ambiente. As palavras que antes fluíam com facilidade agora pareciam ser pesadas, enredadas em competições emocionais e medos não ditos. Enquanto David compartilhava sua mais dolorosa lembrança, a noite em que decidiu deixar sua cidade natal, sem saber que estava deixando para trás não apenas amigos, mas uma parte de si mesmo, Lúcia sentiu um frio na barriga. Ela estava tão presa à sua própria história que a conexão estava começando a se transformar em um peso. Cada confissão feita por David parecia indiretamente apontar para seu próprio sofrimento, como se ele estivesse escavando as feridas que Lúcia tentava esconder. Quando ele mencionou a solidão que o seguia até mesmo em meio à multidão, algo dentro dela despertou, um sentimento de culpa. A dor que ela sentia, embora real, a fazia parecer egoísta. Enquanto David lutava para encontrar seu lugar no mundo, ela perceberia que outro poderia estar lutando por ela? A percepção lançava um rombo em sua esperança crescente. E se eu não conseguir ser a luz que ele precisa? Seu pensamento ecoou na mente, como um grito sufocado pela incerteza. Lúcia olhou pela janela novamente, o vidro embaçado pelas gotas de água, como também sua visão do futuro. O peso de sua decisão se tornava cada vez mais intenso. A chuva, que antes parecia um símbolo de renovação, agora era um manto escuro que pressentia sua hesitação. No momento em que David fez uma pausa para respirar, a imagem de sua própria história a invadiu, lembrando-a dos sussurros de uma infância sofrida e dos ecos dos sonhos desfeitos. Sentiu o ar entre eles carregar uma expectativa, mas também uma desconexão. O que você mais gostaria de mudar no seu passado? Ele perguntou, eloquente e sincero, desnudando-se ainda mais. Lúcia hesitou, absorvendo o questionamento, embora a resposta crescendo em seu peito fosse mais que simples palavras. Eu gostaria de não ter deixado minha vida ser definida por um erro, confessou ela, com a voz embargada. Sabia que ainda havia um espaço de escuridão dentro dela que a paralisava de se abrir para novas conexões. Enquanto falava, o peso de suas palavras fez o clima escuro voltar, como se a chuva exterior amplificasse a tempestade interna. David não conseguiu evitar de se sentir impactado por sua franqueza. Ele sentiu a urgência em sua voz, uma mistura de desespero e esperança, mas, ao mesmo tempo, se viu dividido. Se ele se permitisse se aprofundar nessa conexão, teria coragem de enfrentar seus próprios demônios? Assim, o medo se manifestou em sua expressão. Eu não sou digno de carregar o seu fardo. E se, ao me abrir, eu te magoar ainda mais? O temor foi sussurrado entre eles, moldando como um cristal transparente entre as cartas que compartilhavam sobre suas vidas. E naquele momento, a lamparina se apagou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O calor que antes os envolvia esfriou, e o riso deu lugar à tensão. Lúcia compreendeu que a situação estava se transformando na principal barreira entre eles. A conexão que parecia florescer agora era ofuscada por uma sombra de desconfiança e medo do futuro. Dos dois lados era um impulso para proteger a dor, uma tentativa de resguardar os fragmentos da alma. Um novo som surgiu então, a porta se abriu suavemente. Era uma fresta de luz, mas também de apreensão, como se alguém tivesse entrado sem moldar a atmosfera de tensão. Uma criança de olhos grandes, coberta com um casaco molhado, estava ali, ofegante. Desculpe, eu só queria entrar e me aquecer. O tempo parecia congelar. Os olhares compartilhados entre David e Lúcia assemelharam-se a um espelho de fragilidades. A criança, essa nova energia, tocou em algo adormecido dentro de eles. Mas o que significaria novamente abrir o coração? No recôndito de suas almas, uma parte deles lutava contra a emoção que a presença inocente despertava.
David e Lúcia sabiam que, enquanto suas histórias individuais estavam bagunçadas por confusão e dor, havia espaço para uma nova narrativa, uma que poderia emergir como fruto dessa incerteza e dor compartilhada. Mergulhados em reflexões, aqui um novo convite à coragem surgia. Porém, no fundo do coração, a pergunta-chave ecoou entre eles. Em meio à dor, será que ainda há espaço para a luz? Aquele encontro inesperado poderia permitir que eles enfrentassem a tormenta juntos, ao invés de serem tragados por ela. Assim, o destino de suas jornadas parecia um pouco mais entrelaçado e incerto, mas esperançoso. A tensão esquentava o ar e os olhares se encontraram novamente. O futuro, mesmo nevoso, poderia ser a chave para o que ainda estava por vir. O calor da criança flutua na sala enquanto a presença dela até parece iluminar o ambiente sombrio que os rodeava. No entanto, essa luz efêmera logo esmorece como o crepúsculo, incapaz de dissipar a escuridão que começava a engolir David e Lúcia. O que eles não sabiam era que o mundo fora daquela pequena casa estava em pé de guerra. Uma tempestade começava a se formar e com ela viriam nuvens carregadas de desafios. Assim que a criança entrou, as barreiras que David e Lúcia construíram ao longo dos anos começaram a desmoronar, mas não sem dor. A fragilidade da situação balançava como uma vela acesa durante um furacão, prestes a ser extinta a qualquer momento. Lúcia sentia uma angústia familiar crescendo em seu peito. A habilidade de confiar em alguém estava se acirrando e a figura inocente diante dela tornava o dilema ainda mais intenso. Era como se aquele olhar infantil estivesse refletindo cada insegurança que ela tentou esconder. "Você trouxe a tempestade?" David perguntou, olhando para a criança com um meio sorriso, tentando quebrar a tensão. Mas dentro dele, a dúvida crescia como uma erva daninha em um campo seco. Embora ele tentasse manter a leveza da conversa, o peso de seu passado se tornava cada vez mais palpável. A criança olhou para ele, olhos brilhantes, e respondeu com uma sinceridade desarmante. "Não, ela já estava aqui. Eu só estou procurando abrigo." Naquelas palavras, uma tristeza profunda emergiu em David. As memórias de sua própria infância, uma época marcada por incertezas e solidão, vieram à tona. Ele se lembrou da casa frágil onde cresceu, onde o amor estava presente apenas em momentos de riso e esvaziava-se rapidamente na sombra das brigas. Um aperto no coração o dominou e com um súbito ímpeto ele decidiu agir. Mas enquanto o instinto de acolher aquela criança crescia, ele sentiu a resistência dentro dele, um ciclo vicioso de proteção construído pelo medo. Ao mesmo tempo, Lúcia se perguntava se aquele momento de compaixão poderia se tornar um recomeço para ambos. "Mas, se eu me abrir, corro o risco de me machucar de novo. E se isso não funcionar?" A incerteza era um peso que ela não queria carregar. O silêncio na sala parecia gritar essas dúvidas, como se a própria atmosfera estivesse fazendo a pergunta pela qual ela mais temia responder. "Vamos, a tempestade está chegando. Podemos nos aquecer juntos." David olhou para a criança. Sua voz transbordava uma suavidade que ele não sentia há tempos. "Podemos fazer um fogo." Por um instante, o ambiente pareceu se iluminar, mas essa luz logo se obscureceu diante do peso das palavras não ditas. Lúcia hesitou, mas a presença da criança fez com que seus instintos maternais despertassem. Seguindo essa faísca de desejo de proteger, ela se apressou a juntar lenha para o fogo, seu coração acelerado, mas a mente cheia de interrogações. No entanto, enquanto as chamas começavam a arder, o céu lá fora escureceu ainda mais. Ventos uivantes e chuvas pesadas anunciaram a tempestade que agora se aproximava. Os sons da natureza pareciam ecoar as tempestades internas de David e Lúcia, um sinal claro de que seus medos e inseguranças estavam prestes a ser trazidos à tona. O clima se transformou, assim como a atmosfera na sala. A conexão que surgiu nas horas anteriores enfrentava agora os ventos da dúvida e da culpa. A chuva golpeou as janelas como sussurros de memórias passadas que vieram à tona com força.
O ambiente familiar que começou a se formar se tornava novamente um espaço de angústia. Os olhares entre David e Lúcia se tornaram mais pesados, cheios de receio. No entanto, a criança, com sua inocência, assumiu o risco e começou a contar histórias de aventura e alegria, palavras que soavam quase mágicas em meio ao caos. Ela falou com paixão sobre um mundo exterior repleto de esperança, onde mesmo as maiores tempestades eram seguidas por arco-íris vibrantes. O sorriso nos lábios da criança ecoava uma mensagem clara. A dor poderia ser superada, a luz poderia retornar. Mas com cada risada, David se sentia mais atormentado. Enquanto enfiava as mãos no bolso, seu corpo sentia o peso do passado. Lembranças sombrias o perseguiam, e o sentimento de ser um conquistador falhado o enchia de desespero. A culpa e a autoavaliação tornaram-se como lâminas cortantes em sua alma. De repente, um estrondo ressoou do lado de fora, um trovão que parecia ecoar completamente sua luta interna. Ele viu a expressão da criança mudar, o sorriso fragmentando-se, enquanto o medo começava a ocupar o espaço anteriormente reservado para a alegria. No fundo dos olhos da criança, David reconheceu o que aquele pequeno ser vivia, a luta contra o desconhecido, a batalha para encontrar abrigo em meio à tempestade. E naquele momento, a força da tempestade que se aproximava se amalgamava ao desespero dentro dele. O que aconteceu comigo? Ele se perguntou. O escuro esmagador de seu útero emocional levantou-se como um espectro à sua porta. Ele sabia que, se não confrontasse seus medos, não apenas fracassaria em ajudar a criança, mas também falharia em se salvar. Com a tempestade rugindo e a conexão entre eles enfraquecendo, David olhou para Lúcia e um pedido silencioso passou entre eles. Seria este o momento em que eles tomariam a decisão de se abrir e enfrentar suas dores juntos? Ou ficariam paralisados pela sombra do medo? O relógio do destino parecia acelerar, enquanto David sentiu a fragilidade de sua vida e a urgência de reagir. No coração dele, uma centelha de esperança ainda flamejava, lutando pela chance de um renascimento. E naquele espaço apertado, onde cada um buscava um abrigo não apenas da tempestade externa, mas também da tempestade interior, as incertezas continuavam, enquanto o futuro continuava a se desdobrar na escuridão que parecia dominar tudo ao redor. As nuvens se acumulavam no horizonte e a tempestade que se desenhava lá fora parecia pronta para invadir cada fresta da casa. Mas, dentro daquela pequena habitação, os olhares fixos de David e Lúcia se encontravam em um espaço onde a fragilidade e a esperança coexistiam. A criança, envolta em seu cobertor, tremia não apenas pelo frio que começava a penetrar as paredes, mas pela percepção de que havia outras tempestades, mais profundas e implacáveis, que pareciam cercar a todos naquele lugar. O trovão rugiu novamente, e o vidro das janelas tremeu, criando uma dança de sombras que desenhava os rostos de David e Lúcia em um balé de luzes cortantes e escuridão. David sentiu um influxo de desejo de proteger aquela criança, que à primeira vista era apenas uma estranha, mas que agora havia se tornado um reflexo de suas próprias inseguranças. Naquele momento de silêncio tenso, uma lembrança pulsou dentro dele. A imagem de sua mãe, sua luz em meio à escuridão de sua infância, seus olhos calorosos e cheios de amor. Voltar ao passado sempre é um retorno complicado. A dor do abandono, da solidão, do amor não correspondido rasgava seu coração. Mas agora, ao lembrar do calor envolvente da presença maternal, uma nova determinação começou a emergir dentro dele. Ele queria ser essa presença amorosa para Lúcia. Ele queria ser a lamparina que iluminava o caminho na escuridão. Você está com medo? A voz de Lúcia, suave e trêmula, cortou o silício como uma lâmina sutil, mas penetrante. Era um convite à vulnerabilidade, um chamado à conexão. E ali, sob a tempestade que ameaçava engolir a casa, ele percebeu que a cura de suas próprias feridas estava diretamente ligada à capacidade de abrir seu coração a outra pessoa. Sim, eu estou. David respondeu, a sinceridade despida de qualquer orgulho ou pretensão.
As palavras surgiram como um sussurro, mas também como um lamento por todas as vezes em que fingiu estar forte. Mas também quero ser forte. Quero te ajudar. Ele passou uma mão nervosa pelos cabelos, tentando afastar as memórias de suas falhas. Você não está sozinha. Não precisa ser. Lúcia olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de vulnerabilidade e esperança. E se a tempestade nos derrubar? Perguntou ela, a voz vacilante. Havia um peso em seu olhar, um desejo de proteção que David não havia imaginado. Era como se, naquele momento, não fossem apenas ele e a criança, mas duas almas perdidas em busca de um porto seguro, um lugar onde pudessem finalmente respirar. Ele se lembrou do que sua mãe sempre dizia. David, a dor que nos une é o que nos fortalece. Inspirando fundo, David decidiu que a mudança podia começar ali, naquela sala mal iluminada. Pegou a mão de Lúcia em um gesto de conexão e força, sua palma aveludada contra a dela, que era tão pequena e trêmula. Vamos nos proteger um ao outro então, vamos enfrentar isso juntos. Neste instante, a casa, que anteriormente se sentia como uma prisão, se transformou em um abrigo seguro, onde a conexão humana poderia florescer, mesmo que entre as paredes desgastadas e sob a pressão da tempestade que rugia lá fora. Ao olharem juntos pela janela, viram os ventos uivantes e a chuva torrencial criando um cenário apocalíptico. Mas também notaram alguns raios de luz que começavam a atravessar as nuvens escuras. Era um simbolismo perfeito, um pequeno lembrete de que a luz sempre encontra um caminho, mesmo na mais densa escuridão. Enquanto a tempestade batia ferozmente, eles se sentaram no chão da sala, aninhados em mantas gastas, e, surpreendentemente, Lúcia começou a contar uma história. Uma história sobre heróis e heroínas, sobre vencer monstros e atravessar oceanos. E, enquanto ela falava, as palavras eram como um bálsamo para as feridas de David. Ele sentiu as amarras da culpa e da dor desfazerem-se lentamente. Era enquanto ouvia a sabedoria inocente dela que suas próprias deficiências começaram a parecer menos defeitos e mais parte de uma jornada maior. Eu tenho medo de perder as pessoas que amo, Lúcia confessou, em um momento de honestidade que o tocou profundamente. Mas eu também tenho que acreditar que posso encontrar novas pessoas que cuidem de mim? Nesse momento, David sentiu o peso de sua própria dor ecoar nas palavras dela. Ele não estava apenas ajudando Lúcia, ele estava ajudando a si mesmo. Ao abrir seu coração, começou a curar as feridas do passado. Os fantasmas que o assombravam começaram a se dissipar, como as nuvens escuras que finalmente davam espaço à luz do sol. A conexão entre eles crescia e a tempestade lá fora parecia menos ameaçadora agora. O quarto não tinha mais o cheiro de velho e empoeirado. Em vez disso, poderia sentir o aroma de esperança se infiltrando no espaço. O calor do toque de Lúcia parecia iluminar não apenas a sala, mas também as sombras em seu coração. David percebeu que poderia ser o herói que tanto buscara. Ser alguém que abraçava a vulnerabilidade e transformava a dor em força. Ao final da história, uma calma inusitada pairava no ar. E é nesse momento de tranquilidade súbita que a expressão esperançosa de Lúcia se depara com a tempestade que, apesar de ainda rugir do lado de fora, perdeu sua força sobre eles. O que fará quando a tempestade passar? Ela perguntou, a curiosidade brilhando em seus olhos. E, pela primeira vez em tanto tempo, David teve uma resposta. Quando essa tempestade passar, vou dançar com a chuva, vou aprender a viver novamente. E assim, em meio à tempestade, onde um eco de esperança começava a se formar, David sentiu sua alma finalmente se elevar. Havia uma nova força dentro dele, uma possibilidade de recomeço e renovação. E naquela noite, sob as luzes trêmulas da lamparina que iluminava suas almas, a conexão e a coragem começaram a trazer vida, mesmo entre as sombras.
O que aconteceria depois, eles não sabiam, mas naquela sala, um sopro de fé se tornou a chama que iluminaria seus caminhos, libertando-os para o que viria a seguir. A chuva continuava a cair, mas agora David e Lúcia estavam imersos em um novo entendimento. As águas que antes pareciam ameaçadoras, agora os envolviam como um abraço. Em meio ao som da tempestade, um silêncio curativo preenchia o quarto. Eles trocavam olhares, e mais do que palavras, suas almas dialogavam. Cada respiração parecia mais leve, cada batida do coração mais clara, pulsando em sincronia. Mas a serenidade era, de certa forma, a calmaria antes da tempestade. A realidade de Lúcia, marcada por dores do passado e traumas recentes, estava prestes a testá-los novamente. A verdade era que a vida sempre trazia conflitos. Um bater forte na porta interrompeu a paz que havia se estabelecido. David olhou para Lúcia, a inquietação refletindo em seus olhos. "Você espera alguém?" "Não, não espero." Lúcia respondeu rapidamente, mas sua expressão traía sua preocupação. "Acho que deveriam nos deixar em paz." O bater se intensificou, prenunciando que algo ou alguém queria entrar. David se levantou, seus passos ecoando pelo piso de madeira. Olhou pela fechadura e avistou uma figura familiar. Carlos, o ex-marido de Lúcia, que embora pudesse ter conhecido o amor em algum momento, agora era uma presença sombria, impregnada de raiva e arrependimento. "Lúcia, abra a porta!" Carlos gritou, sua voz carregada de desespero e algo mais sutil, possessividade. Os olhos de Lúcia se arregalaram. "Ele não pode estar aqui, não agora!" "Você prefere me deixar na chuva?" Carlos continuou, sua voz misturando-se ao ruído da tempestade, como um mantra desesperado. Nesse momento, David sentiu um misto de raiva e compaixão. Ele se voltou para Lúcia, que estava paralisada pela ansiedade. "Você pode enfrentá-lo," ele murmurou. "Não está sozinha mais." "Como posso?" Lúcia disse, sua voz trêmula. "Ele sempre foi uma tempestade em minha vida." Mas a força que antes tremia agora encontrava novo ânimo. David tomou a mão de Lúcia, segurando-a firmemente. "Não enfrentamos tempestades sozinhos. Eu estarei aqui com você." Sentindo o calor da mão dele, Lúcia assentiu, a determinação iluminando seu olhar. "Está certo, eu não posso deixá-lo me controlar mais." Então, com coragem renovada, ela se dirigiu à porta e a abriu. O rosto de Carlos estava cheio de raiva e desespero. "Lúcia, preciso de você. Eu vim para pedir desculpas." A advogada e esposa respondia, mas agora a batalha que travou dentro de si mesma se tornava visível. "Carlos, você nunca entendeu. Isso não é sobre você, é sobre mim." David ficou ao lado dela, uma figura estável, um pilar de luz em um momento de escuridão. Carlos notou a presença de David e seu olhar se enegreceu. "Quem é esse tipo?" Carlos disparou. "Você não precisa disso, Lúcia. Está vendo? Você merece mais." As palavras de Carlos soaram como uma tempestade em si, mas em vez de recuar, o protagonista uniu suas energias positivas. "Ninguém precisa de alguém que traga dor, Carlos, e isso inclui você." A tensão no ar era palpável. O vento lá fora uivava como uma testemunha da batalha de emoções. Lúcia sentiu os olhos de Carlos sobre ela, mas agora, ao invés de se encolher, ela decidiu não permitir que o passado a definisse. "Eu não sou mais a mulher que você conheceu," Lúcia afirmou. "Eu aprendi a me defender. Com ou sem você, eu sou suficiente." A afirmação atingiu Carlos como um golpe. O alicerce de sua personalidade frágil, que se alimentava do controle e do medo, começou a ruir. No fundo de sua raiva, ele também havia se tornado uma vítima de suas próprias escolhas. "Lúcia, eu sinto muito," ele sussurrou, a petulância abandonando sua voz. A chuva, que antes caía com fúria, agora parecia dar uma pausa, como se o universo estivesse torcendo por um desfecho pacífico.
David respirou fundo e olhou para Lúcia, seus olhos emanando força. Você merece uma vida cheia de luz e amor. Você já está superando tudo isso. Carlos, mais uma vez, se viu despojado e vulnerável. Ele estava enfrentando não somente Lúcia, mas, pior, os próprios demônios da culpa e do arrependimento. Eu não sei como continuar, ele murmurou, a bravata evaporando. Talvez você tenha que descobrir isso sozinho, Lúcia respondeu, agora firme, mas sem raiva. Você precisa enfrentar suas ações. Eu não posso mais ser sua âncora em um mar tempestuoso. Com essas palavras, Lúcia observou Carlos recuar, a tempestade que simbolizava seu relacionamento encontrando um fim. Assim como as nuvens começavam a se dissipar, uma nova luz surgia para Lúcia. Ela não apenas havia encontrado sua voz, rasgar barreiras e avenidas de cura se tornara parte de seu destino. David, ao seu lado, fortificou-se após cada fraqueza demonstrada. O amor e a compaixão trocados naquele espaço foram mais significativos do que qualquer palavra poderia expressar. E com Carlos se afastando, o eco de um novo começo ressoou pelo ar, trazendo um novo sentido a ambos. As primeiras gotas da cura molharam suas almas. Mesmo entre os ecos de uma noite tempestuosa, um novo amanhecer surgia. O som da chuva fora um testemunho, mas agora o brilho da luz começava a prevalecer. E agora? Lúcia questionou, olhando para David, sua voz embargada, mas esperançosa. Agora, David disse com um sorriso caloroso, vamos dançar na chuva. Vamos viver e aprender a abraçar a vida juntos. E assim, embora a tempestade ainda estivesse lá fora, David e Lúcia começaram a dançar. Não apenas nas águas frias da chuva, mas nas correntes quentes da nova esperança. O amor e a vulnerabilidade vieram à tona, iluminando a escuridão que um dia os aprisionara. A vida continuava, um dia de cada vez, mas agora havia uma luz que nunca se apagaria. A história deles não terminava, mas apenas começava. Na interseção das tempestades e dos sorrisos, eles encontravam uma interseção de possibilidades infinitas, onde tudo parecia mais leve, mais belo, mais verdadeiro. A chuva, agora em delicada cadência, não era mais um presságio de angústia, mas um suave sussurrar de renovação. Lúcia e David dançavam sobre os pingos, um balé espontâneo que refletia a transformação dos dois. Em seus corações, a dor e o arrependimento já havia se esmaecido, e em seu lugar, uma nova vida tomava forma, repleta de esperanças e possibilidades. Tudo é diferente, não é? Lúcia disse, seu olhar fixo no céu nublado enquanto gotas escorriam pela sua pele. Nela havia um brilho inegável, uma resiliência que antes parecia perdida. Sim, tudo é diferente, David concordou, capturando a beleza do momento entre suas mãos. Mas é essa jornada que nos fez chegar até aqui. Cada lágrima, cada sorriso, cada dificuldade nos trouxe um passo mais perto desse instante. A dança sob a chuva tornou-se um ritual sagrado, um lembrete de que a vida é uma eterna adaptação. Lúcia lembrou-se de Carlos e da tempestade que um dia preencheu seus dias. O amor que tiveram, embora doloroso, a ensinou a força que habitava dentro dela. Agora, essa força era sua aliada. As memórias do passado não apagam o que somos agora, David disse, notando a mudança no olhar de Lúcia ao citar Carlos. Elas moldam nosso ser, mas não definem nosso futuro. Naquela noite, na luz suave da lamparina que David havia acendido em seu lar, Lúcia se viu olhando suas paredes, que agora pareciam tão familiares e acolhedoras. Cada canto da casa guardava ecos do passado, risos, choros e promessas de um futuro compartilhado. Havia uma proteção que emanava de cada espaço, preenchendo a casa com esperança. Temos tanto a construir, não é? Lúcia falou, as palavras carregadas de um entusiasmo genuíno. Sim, e mesmo quando encontrarmos desafios novamente, estaremos juntos. Já não me sinto tão frágil quando estou ao seu lado. David sorriu, e o exemplo de seu novo futuro começou a ressoar no coração de Lúcia.
Ela se lembrou de quando estava sozinha, a escuridão a consumindo, enquanto esperava a tempestade passar. A imagem da chuva se transformou para ela, antes como uma força destrutiva, agora como um estilo de vida, um símbolo de fertilidade e renascimento. Lúcia pegou a lamparina, seu brilho morno iluminando o espaço, simbolizando a luz que encontraram juntos. Vamos sair e sentir a vida novamente. Vamos explorar o que temos ao nosso redor. No final do dia, o que importa é como nos sentimos dentro de nós mesmos, disse David, enquanto os dois se dirigiam para a porta. Lá fora, a chuva tinha diminuído, mas ainda havia pequenos aguaceiros que serviam de trilha ressoante sob seus pés. O frescor do ar trazia consigo um perfume intenso de terra molhada, e lá no fundo, embora houvesse lembranças do que haviam enfrentado, o cheiro doce de novas oportunidades pairava. Enquanto caminhavam juntos, rindo com as gotas que escapavam das nuvens, Lúcia sentia algo diferente. O eco de um amor que brotava com força, a satisfação de saber que seu passado, embora presente, não a dominava mais. Agora, a dor que uma vez sentiu se tornava um combustível para um futuro vibrante. Passaram pela vista pitoresca da vila, onde os rostos familiares os cumprimentavam com sorrisos. Lúcia percebeu que, por mais que tivesse tentado se proteger, o abrigo verdadeiro sempre esteve na comunidade que a rodeava. Havia um saber compartilhado naquela conexão, um eco de pertencimento que fortalecia cada passo. A vida continuava, em seu ritmo singular, e a luz que brotava da lamparina dentro deles iluminava tudo e todos ao seu redor. Lúcia, olha! David apontou para um arco-íris que surgia no céu, suas cores vibrantes banhando o mundo com promessas de alegria e esperança. Uau! Lúcia exclamou, um sorriso de admiração surgindo em seu rosto. Ela sentiu um alívio profundo. O futuro estava repleto de luz e colorido, refletindo sua própria transformação. Ele é lindo. Assim como cada momento que teremos juntos, David disse, segurando a mão de Lúcia, envolto na certeza de que a luz que sempre procuraram havia sido despertada em seus corações. Finalmente, Lúcia e David compreendiam. As tempestades podem vir e ir, mas eles tinham a capacidade de dançar no meio delas e, mais importante, tinham um ao outro para enfrentar o que a vida trouxesse. Assim, a luz que encontraram em seus corações se torna um farol, um guia em sua jornada contínua.